de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, rogamos a Jesus abençoar-nos e envolver-nos hoje e sempre. Há alguns anos, alguns bons anos, eu cismei de fazer academia. E um dos sofrimentos dos obesos é ver os outros magrinhos sarados com os músculos definidos. Da mesma forma que um dos sofrimentos dos gagos é ouvir alguém lendo uma página como o nosso Jailton leu. Então a gente sente uma coisa, nós somos gagos, e o que usamos a voz, ficamos, meu Deus, não podia ser tão harmônica assim. Então a gente está sempre indo em busca de fazer algumas experiências físicas para que a gente chegue ao ideal que o sistema nos diz ser ideal. E eu fui lá com os meus 108 quilos habituais, que eles não me largam, fazer a minha atividade física e fiz sério. Quando nós começamos na academia, tinha que fazer um exame de sangue para ver como é que seguia. E eu muito metido, porque todo mundo que começa a fazer academia é muito metido, quer fazer todas as atividades, quer fazer o esforço, senão a dor não há ganho, no pain, no gain, então tem que sofrer, tem que rasgar, e eu comecei a fazer todo o meu mecanismo. Comecei a malhar 2 horas por dia, 5 dias por semana, um sedentário da vida inteira, ia para lá e saía sofrendo. Aí lembrei que tinha que fazer o exame, fui ao laboratório, fiz o exame, e aí fiz o exame de manhã, à noite o laboratório me liga, o químico lá, o biomédico. Seu Marcelo, boa noite. Aqui, doutor, esqueci o nome dele, Ricardo, do laboratório do Dr. Osmani. Estou ligando para o senhor pedir para o senhor vir aqui amanhã para refazer um exame seu que deu uma pequena alteração. Eu perdi minhas 2 pernas, caí no chão, fiquei desarvorado. E o que deu? Não, nada demais. Aí eu fui fazer, no dia seguinte, refazer o exame. Ele falou assim, o seu ácido lático, é um negócio do rim, que eu esqueci o nome aqui agora, deu um pouquinho alto, o habitual é 180, o seu está em 7.000 e pouco. O senhor está fazendo atividade física? Eu falei, doutor, estou sim. Algum problema? Ele disse, não, senhor Marcelo, se o senhor não expelir essas toxinas do seu organismo, os seus rins podem parar de funcionar, mas eu vou parar vai parando, porque normalmente as academias, as pessoas vão fazendo, e quando elas veem, o rim não funciona, com pedra no rim, e é o excesso de substâncias que são metabolizadas. Aí ele me deu uma aula sobre atividade física, que é uma adaptação, e me botou 15 dias dentro do meu apartamento sem sair. Ele disse, o seu não sei o que lá, que eu esqueci o nome, precisa reduzir, o senhor não pode andar. Aí eu fiquei assustado com aquele negócio, porque e o senhor vai vir diariamente aqui fazer o seu exame. Aí eu vi que o negócio era sério, porque o negócio estava... Aí voltei, no outro dia foi baixando. Ele me liberou para voltar à atividade física e eu comecei a fazer de meia em meia hora. E aí uma coisa que a gente observa em academia são os esforços, as caretas, dores, angústias, bota mais 10, empurrar. E você sente os músculos rasgando, ferindo, para cicatrizar em cima maior. Empurra mais, bota mais 10 que eu aguento. Então, o osso está quase saindo do seu joelho, explodindo para o lado de fora, fratura exposta, né, Bruno? Vai empurrando ali e bota mais 15. Eu aguento. Quando você vê, são 80 quilos, 150, 200 quilos, e você empurrando. Quando você termina de empurrar, você olha no espelho e está ali começando a fazer as marcações. Se não houver dor, não há ganho. Isso a gente aplica na vida física, mas acredite, na vida espiritual é do mesmo jeito. Ninguém se torna melhor sem dor. Ninguém se torna melhor sem este mesmo esforço na academia da vida que nós vamos fazendo para chegarmos aos nossos lugares.
Dá um prazer enorme rasgar os músculos desses aparelhos acadêmicos e nós pegarmos e corrermos e jogar no Facebook 20 quilômetros para conta. Morro de inveja, mas a pessoa coloca lá. Hoje eu corri 20, hoje eu corri 25. Naquele esforço que se exaure, que você perde líquido, que a musculatura grita e que quando você acaba o seu corpo está ensandecido, todos os seus ácidos estão loucos e você tem que reidratar. Isso tudo em busca de um corpo organizado e saúde. Não consigo identificar saúde física com desgaste fisiológico. A gente vem observando que, normalmente, os atletas de alta performance, quando interrompem, o metabolismo cessa e eles, então, começam a engordar, porque antes eles estavam em alta performance, em um nível excessivo de atividade, comia 1 quilo de macarrão, de carboidrato, numa refeição, o corpo gerou uma dependência, de repente você aposenta, mas o seu organismo físico está pedindo aquele 1 quilo de massa. Aí você vê, daí a 3 meses, aquele atleta está uma jaca, porque o corpo dele está pedindo aquilo que ele usava antes. E, normalmente, façam uma análise em rede social. Dificilmente um atleta de alta performance morre com 100 anos, o que não quer dizer que a alta performance atlética represente saúde, representa um desgaste excessivo no corpo, que vai levar... Eu nunca vi um atleta de alta performance morrer com 93 anos. Não tem nenhum, porque o organismo explode antes da hora, sem dor, sem ganho. Ele ganha aparência, ele ganha medalhas, ganha troféus, ganha títulos, e o fígado escorre ralo abaixo, com os medicamentos que usa, com os esteroides que usa, com os produtos que se usa. Não faz mal não, uma coisinha aqui para acelerar o metabolismo. Aí toma, e aquilo queima tudo ali dentro, e quando você reduz isso, o corpo vai mandando a conta. Sem dor, sem ganho. Sem esforço, não há ganho. Viver na Terra para ganhar algo no plano espiritual é impossível se fugir de dor. Se você, para chegar no ápice de um sucesso material, a dor anda junto, para você obter, muitas vezes, o diploma acadêmico, você precisando sair para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para pagar a faculdade, você acorda 3 horas da manhã para estudar a matéria, porque 7 horas o alarme vai tocar para você sair e fazer o seu ambiente de trabalho, para sair às 5, entrar na universidade, para sair às 11, chegar em casa, preparar o seu almoço, ler um pouquinho, sem esforço, sem dor, porque isso gera dor. Gera uma dor na alma. Em determinada hora, a gente começa a perguntar se vale a pena isso mesmo para aquele nosso objetivo. A dor nos faz refletir o tempo inteiro se esse esforço vale a pena para o nosso objetivo. Então, para nós obtermos o êxito que a gente aspira, seja na vestimenta física, na constituição física, no corpo, um corpo muito bem organizado, saudável e funcional, eu preciso de esforço e de dor. Se para eu obter uma posição acadêmica, eu preciso de esforço e de dor, eu preciso de angústia, de noites de sono que eu não durmo. Se para eu educar um filho, forjar um filho, eu, da mesma forma, não vou dormir, vou guardar uma preocupação e, consequentemente, vou sofrer em relação a isso, evoluir enquanto espírito não existe sem a dor. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços esses que implementam dor para vencer as más tendências. O que a gente vem observando é que no momento que existe a dor da reforma íntima, essa dor eu não quero. Eu quero a dor da academia. Eu quero a dor de não dormir o suficiente para ganhar dinheiro. Eu quero a dor de não dormir o suficiente para obter o meu diploma. Mas eu não quero a dor que advém das necessidades que eu preciso observar para ser um homem melhor. A dor de fechar a boca quando eu sinto uma vontade enorme de ofender o meu próximo, que diverge de mim de pensamento.
a dor de suportar as diferenças, a dor de suportar as injustiças, a dor de suportar o olhar que o outro tem em relação a mim, ainda que eu julgue que aquilo não representa a verdade sobre mim. Isso é dor. Evoluir gera dor, gera sofrimento. É comum na casa espírita nós recebemos pessoas que dizem assim: meu Deus, eu não sei quando é que esse meu sofrimento vai acabar. Quando você chegar lá, quando você ficar sarado espiritualmente, a dor acaba. No momento em que objetivar a sua saúde espiritual, a nossa evolução espiritual, já for feita uma caminhada aonde aquelas práticas não me impõem as dores daquele início, significa que eu já comecei a avançar. Assim, na medida em que Allan Kardec vai indagar aos espíritos como é que a gente faz nós escolhemos as nossas lutas humanas, as nossas provas humanas, e também é muito habitual nos nossos núcleos de estudo, em atendimento fraterno, quando nós falamos assim: mas meu amigo, isso foi uma opção sua. Aí o cara fala assim: eu não posso ter sido louco de escolher essa desgraça para a minha vida, para que eu pudesse, diante de um momento tão difícil como esse, estar experimentando a dor que vai forjar em mim uma alma melhor. Essa é uma das lutas maiores. O espírita e o novo espírita, ele fala assim: o espírita fala que nós precisamos sofrer. Mas, meus amigos, se nós não sofrermos, o corpo não trinca. Se nós não sofrermos, o diploma não chega. Se nós não sofrermos, o dinheiro não entra. Se nós não sofrermos, nós não conseguimos objeto nenhum daquilo do plano físico. Por quê? A ilusão de que nós vamos ascender enquanto espíritos isentos do mecanismo da dor. Eu aguento a dor de 30 minutos numa esteira ascendente, mas não consigo suportar a dor de um não que a vida me dá, de uma experiência infeliz que a vida me dá, de uma situação complexa. O sujeito vem para a casa espírita e diz assim: eu quero chegar ali e quero que a minha vivência naquele espaço tire de mim toda a vivência de dor. Ele não consegue identificar que a vivência institucional guarda justamente o objetivo inverso: lançar uma luz para que nós possamos compreender o sentido das adversidades que pairam sobre a nossa vida. E é comum, nós mesmos espíritos, pensar: meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando você aprender, quando você superar. Isso vai acabar quando nós chegarmos no nosso objetivo. É porque, a bem da verdade, nós queremos nos livrar do sofrimento, mas mantemos as mesmas práticas que permitem a dor na nossa vida. Eu não quero mais sofrer, mas continuo fazendo os mesmos elementos e não aprendo com estes elementos. Então, começa Allan Kardec indagando aos espíritos. Na erraticidade é no mundo invisível. O espírito errante é aquele espírito que já desencarnou, que está no mundo invisível, mas que tem necessidade de ainda reencarnar. Chama-se errante aquele espírito que segue num mecanismo ascensional, fazendo a transição da vida física para a vida invisível e, consequentemente, desencarnando e reencarnando. O espírito deixa de experimentar a erraticidade enquanto a gente a compreende, a partir do momento que ele passa a não ter mais a demanda de viver a encarnação como a gente a conhece, de reencarnar. Aí ele já é um espírito que só o fará isso numa função de auxiliar como instrutor daqueles encarnados que têm necessidade disso. Vide o Mestre Jesus, um espírito que não se achava mais como errante. Não existe mais a demanda de reencarnação daquele indivíduo. Aquele indivíduo veio não porque tinha algo a provar, nem porque tinha algo a sofrer. Veio numa função de missão de nos orientar a como vivermos melhores aqui. Na erraticidade, antes de começar a nova existência física, tem o espírito, a consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Ou seja, a gente sabe mais ou menos
que está esperando a gente ali embaixo? Eles vão e respondem. Ele próprio opta e faz a escolha do gênero de provas por que há de passar, e nisso está inserido o seu livre-arbítrio. Antes de reencarnarmos, há toda uma organização que nos dá uma visão do que nós vamos fazer lá. É mais ou menos assim. Você vai reencarnar na África. Você vai fazer uma viagem encarnado à África. Então, como vai ser a sua vida lá? Eu não sei, mas você espera por um lugar árido, por um lugar que tenha, em determinadas regiões, linha de miséria, determinados lugares que tenha uma cultura específica muito forte, determinados lugares você vai estar em relação com animais que não são habituais, numa zona que você viveu em outra vida. Então você sabe mais ou menos o que te espera, mas você não sabe como será o seu trânsito lá. Partindo do que te espera, você pode criar uma perspectiva de como será a sua vida naquele lugar. Isso mostra-nos que a gente precisa abrir o ângulo, né? Há pessoas que estão lá morando no Rio de Janeiro, bala perdida, tiro, aquele sufoco todo. Aí um dia vem a Cabo Frio, vou mudar para lá. Não aguento mais o Rio, chega aqui, sofre um assalto, toma um tiro no braço, rouba seu carro, né, furta. Aí fala, sair do Rio para fugir daquilo, porque aquilo está em todo lugar. Primeiro, aquilo está dentro de você e você é um elemento atrativo para aquele negócio. Porque há pessoas que moram no Rio de Janeiro e nunca experimentaram nada daquilo de horrível que mostra a mídia. Há pessoas que moram em zonas onde o conflito está rolando e que saem de casa meia-noite para ir, para dar uma volta e não é alvo, porque é uma coisa de uma alma que está olhando aquilo e está isento das demandas daquele local, daquela experiência inserida ali. E não querem sair daquele lugar. Sentem-se bem ali, perfeitamente adaptados àquilo. Então não é a perspectiva visual do que me espera que me isenta das experiências que eu preciso viver naquele lugar. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como um castigo. É muito comum alguns companheiros, quando a vida começa a ficar muito ruim, falam assim, eu cuspi na Santa Ceia, eu joguei pedra na cruz. Ou seja, eles estão sofrendo os elementos de um Deus que pesa sobre eles nos seus equívocos. Deus não gosta de mim, eu não acredito em Deus, eu não acredito em um Deus que me impõe dor, que me impõe sofrimento. As almas egoístas, normalmente, e orgulhosas, elas têm muita dificuldade em compreender que tudo que de mal acontece na sua vida é fruto da sua esperteza às avessas. Está acontecendo assim, mas como? Olhe como você vive. Olhe como a sua vida é irregular. Você espera plantar sarças e colher rosas? Quem planta sarças, colhe espinheiros, não colhe rosas. Isto é a lei. Assim sendo, nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora fazer a pergunta, por que ele decretou esta lei e não aquela? Aquela que me isenta, que me tira os meus equívocos, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Deus, ele é tão bom que ele não mete a gente numa roubada, mas ele é imensamente justo que ele não tira a gente de um lugar que não foi ele que nos colocou. Fomos nós que nos colocamos. Normalmente a nossa oração, quando a gente erra, é assim, Senhor, me tira disso, resolve esse problema. E eles devem estar lá assim, mas como que eu vou resolver um problema que eu não criei para você? Você criou o seu problema, você articulou letra por letra, linha por linha, palavra por palavra,
ato por ato. Sua consciência te avisou, o Evangelho te avisou, sua família te avisou, seus amigos te avisaram, mas você acreditou que você era especial, que você era esperto, que com você seria diferente. Com a gente não vai ser diferente, sabe por quê? Porque é o que os Espíritos responderam, nós estamos sujeitos a uma lei. Fugiu a esta lei, vai dar errado, vai fracassar. Por uma questão de mais dia, mais semanas, menos semanas, não importa, uma hora vai dar ruim. E a gente vai dando uma volta na vida aqui, uma volta na vida ali, uma engambeladazinha aqui, larga um rabinho ali, faz uma coisinha ali, mas tem uma determinada hora que aquilo desmonta, e desmonta por completo. Aí você fala assim, nossa, tanto esforço para chegar nisso. É verdade, a casa começou a desabar, e nós fomos pegando varetas em bambu, e começamos a segurar a casa da gente com bambu, a casa íntima da gente. Uma hora, não há bambu que segure, vai ruir. Então, a gente não sofre um castigo de Deus, a gente sofre uma inobservância de uma lei que está redigida na consciência de qualquer espírito, de qualquer pessoa. Quando a gente vai fazer algo, a primeira ordem quem dá é a consciência. É ela que diz, faça ou não faça. Todas as vezes. Você vai fazer algo, é ruim, a sua consciência diz assim, não faça. Aí o seu subconsciente, o mal que tem na gente, começa assim, fala sério, deixa de ser besta, todo mundo faz, todo mundo está lá. É por isso que nada dá certo na sua vida, porque você quer ser o bonzinho, porque você quer agir assim, vai lá. Que problema tem? A sua consciência deu a primeira ordem. Sai fora. Não faça. Ou deu a primeira ordem. Faça. Dizem os Espíritos que diante de uma prática que nós vamos experimentar, a primeira ideia sempre é a lei da consciência, é Deus falando. Sabe o que a gente faz em seguida? Briga com Deus. Senhor, pelo amor de Deus, tira isso daqui da minha vida. Eu vou ser bonzinho. Você encontra o dinheiro, o seu primeiro impulso é vou devolver. A sua segunda pergunta é para quem? Olha só, a primeira questão é, isso não é seu. Aí vem logo em seguida, a primeira vem uma frase só, isso não é seu. Aí vem logo em seguida, achado não é roubado, quem perdeu, tararará. Você é trouxa, vai entregar para quem? Larga de ser besta. Quem perdeu, que tenha mais... A gente começa a justificar o direito de possuir o que não é nosso. Então, o primeiro elemento é a lei. Então, quando a gente fala assim, meu Deus, as coisas dão errado na minha vida, é porque você confronta a lei o tempo inteiro. Rechaça o que a consciência te diz. Porque a consciência diz, não faça assim, não haja assim. Aí começa a guerra mental. Que isso? Quer ser santo? Está fazendo vestibular para santo? Tô. Resolvi fazer vestibular para santo e ouvir o Deus que habita em mim, que faz um registro psíquico na minha consciência que me diz, isso não está correto. Aí vem disso os sofismas. Nós pegamos aquele fato que diz sim ou não e deformamos para ajustar ao momento. A nossa vida psíquica, ante os nossos defeitos existenciais, é um sofisma sem fim. Porque se eu não fizesse, alguém ia fazer. Porque se eu não agisse assim, eu ia ser chamado de besta e otário. Porque eu tenho que me posicionar como uma pessoa neste mundo. Eu não posso que as pessoas me diminuam. Então nós pegamos esses sofismas sociais e utilizamos ele para justificar a inobservância de uma lei que deu um comando a você na hora do ato. Não faça. Aí nós começamos a justificar esses elementos. Aí vai surgindo estas lutas íntimas do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de suas provas, que deva sofrer, seguir-se-á que as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. Tudo que eu escolhi, tudo que eu passo na minha vida é fruto de uma programação reencarnatória? Não é bem assim.
nós fizemos uma programação de experimentar uma situação. Agora, naquela situação que nós vamos experimentar, há a possibilidade de eu escolher a boa parte daquela situação, quanto há a possibilidade de eu escolher a parte ruim daquela mesma situação. A situação está ali. Ela foi definida. Eles respondem, todas não, pois que ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as coisas mínimas. Seguem eles. Escolhestes apenas o gênero das suas provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes as consequências das suas próprias ações. Então nós estamos ali, o gênero de uma nossa encarnação é reencarnarmos para experimentarmos uma questão ligada ao dinheiro. Eu vou aprender a lidar com o dinheiro. Eu vou aprender que o dinheiro não existe para eu saciar todos os meus desejos materiais. Que o dinheiro é uma alavanca que serve a mim e serve àqueles que estão ao meu redor e que não possuem capacidade diversa de gerir estes mesmos recursos na sua vida. Então, o gênero da minha experiência é lidar com o dinheiro. Ali eu escolho se o dinheiro vai virar o sentido da minha vida, ou se eu vou usar o dinheiro para dar um sentido maior à minha vida através da forma que eu vou agir com aqueles indivíduos que estão ao meu redor. Nós temos um gênero, senão a fatalidade, nós seríamos marionetes divinas. Ninguém reencarna com a função de fumar. Ninguém, você vai reencarnar, vai ser alcoólatra. Você vai reencarnar, vai ser um dependente químico. Você vai reencarnar, vai fazer 3 abortos. Porque isso faz parte. Não, ninguém reencarna para fazer isso. Agora, depois que nós já os fizemos, por livre-arbítrio, por inobservância, por invigilância, no momento em que a lei de Deus disse, joga essa porcaria fora, que isso é uma viagem que para sair vai ficar muito complicado. E você faz a escolha por ficar. O problema já não é mais do gênero da encarnação. O fracasso foi seu. O fracasso não foi Deus que botou um peso maior nos nossos ombros. É um fracasso pessoal e, consequentemente, quem tira a gente de experiências assim é quem? Somos nós próprios. São os nossos próprios esforços. Você vai reencarnar e vai ser um médico, porque você vai socorrer e ajudar as pessoas. Aí você reencarna, forma-se em medicina, e de repente, quando você termina a faculdade, alguém diz assim, olha, descobri um meio da gente enricar, fazer valer a pena esses 6 anos de capeta dentro dessa faculdade, estudando o dia inteiro, não tendo tempo para mais nada. Tem uma clínicazinha aqui que paga tanto por um aborto. Merreca, tem nada ali. Vamos lá. Aí você se forma para salvar vidas e se especializa em tirá-las, em impedir que essas vidas cheguem no plano físico, em retardar esse caminho. Você vai piorando. Veja só, eu te botei para fazer algo bom. A escolha por receber isso e ir por outro caminho não foi minha. Porque, na verdade, eu te mostro e te sugiro um caminho. Agora, o que você faz é você. Isso chama-se livre-arbítrio. Isso é o que nos diferencia do bicho irracional. Ele não tem livre-arbítrio, nós temos. É isso que marca a diferença evolutiva entre nós e os animais inferiores a nós que estão aí. Aí, Allan Kardec era muito enjoado. Allan Kardec era um professor, um pesquisador, e às vezes muito chato, porque ele perguntava, e perguntava de novo, e insistia no modo, ele pergunta assim, mas como pode? Aí se ele fala para ele, fala para mim, fala para todos nós, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Entendeu? Como eu pude escolher, na erraticidade, nascer nessa família meia boca, de gente doida, perturbada, desequilibrada, nesse bairro, nessa comunidade, nessa cidade perturbada, nesse lugar assim, só gente ruim que me cerca, só gente ruim que me envolve. Eu não posso ter feito essa opção antes de reencarnar, porque eu seria uma mula.
Se tivesse feito isso, comum ouvir isso, né? A gente tem alguns amigos nos grupos de estudo sistematizado que o pau quebra, porque não posso ter feito essa escolha, eu não posso ter sido tão louco. Porque ao desencarnar, a perspectiva que se tem ante a vida material, ela fica desse tamaninho. Quando você identifica as possibilidades no mundo espiritual, viver na Terra é estar numa gaiola de ouro. É de ouro. Tem água, tem o jiló, tem o cuidado. Ele não deixa que o bicho entre para te assassinar, mas você é prisioneiro de uma gaiola com água, enfeitada, numa varanda bonita, onde o alpiste não te falta e o jiló está ali. Mas você é prisioneiro. Você é um prisioneiro de luxo. Você é um prisioneiro de luxo. Reencarnar é estar numa prisão de luxo. Desencarnar é encontrar a porta aberta dessa prisão de luxo. Agora, assim como as aves ficam numa gaiola, naqueles senhores que, infelizmente, ainda têm esses hábitos de passarinho em gaiola, né? Tem vezes que eles ficam 5 anos ali dentro, você abre e ele não sai. Por quê? A gaiola virou a zona de conforto dele. Ali ele tem água, ali ele tem comida, ali ele tem segurança. E ele não sabe o que tem no mundo lá fora. Ele não vê a liberdade, ele vê os riscos da liberdade. A encarnação ela é assim. Quando vai morrer, a gaiola vai abrir, o passarinho vai sair, aí você fica assim, meu Deus do céu, mas já acostumei com a gaiola, já acostumei com o meu bebedouro, já acostumei com o alpiste que está ali, já acostumei com o giló, já acostumei quando ele fala para mim assim, canta, e eu vou e... Já acostumei a ser prisioneiro da gaiola. Morrer, para mim, não é abrir e sair. Morrer, para mim, é correr o risco ante o desconhecido. É não saber o que me espera lá. Então, eles estão falando assim para a gente, cara, não é só isso. Ele fala assim, ó, forçoso é que seja observado no meio, é que possa viver no meio onde possa sofrer a prova que pediu. O lugar é ruim porque é ali que você tem que dizer o quanto bom você ficou. Esses espíritos são mole, né? Eu vou te botar num lugar bem ruinzinho, para que você possa, naquele lugar bem ruinzinho, dizer o quanto você está imune àquele lugar. E mais ainda, não só imune àquele lugar, o quanto você pode fazer para tornar aquele lugar um lugar melhor. Olha quanto compromisso, né? Quanta academia espiritual, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Você não ganha se a vida for melzinho na chupeta. Você não ganha se a sua vida foi inútil. Tem pessoas que se matam porque a vida não acontece nada. Não tem nada para acontecer, perdeu o sentido. Para que viver aqui? Tem gente que se torna muito melhor quando a casa começa a cair. É nessa hora que a descoberta das coisas melhores vem. Aí segue ele dizendo, pois bem, é necessário que haja analogia. Allan Kardec, um professor, utilizava muita analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. É bem verdade que quando nós estamos iniciando o tratamento contra um vício, contra uma prática, nosso primeiro elemento eu vou me distanciar. Mas chegará o dia que eu vou ter que voltar para saber se eu estou realmente uma pessoa melhor ou se eu sou um fugitivo eterno da minha luta. A reencarnação é uma chance de você experimentar o momento que você vai descobrir se aquilo que você adquiriu em plano de transformação não é só mais fuga, Cristiane. Se aquilo é de verdade um sujeito que sabe lutar. Então você passa assim, eu bebo. Não, resolvi. Se eu passar no botequim, eu entro. Vou me afastar. Você vai se afastar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Chegará o dia que você terá que dizer assim, meu Deus, eu sou um homem renovado e curado ou sou só um fugitivo do meu problema? A gente tem que ir lá ver o que está acontecendo. Normalmente, no
plano da reencarnação, eles vão botar a gente próximos a pessoas que vão nos dar o suporte, vão nos dar a chance de ajudar a gente a vencer os nossos conflitos, a passar por aquele período de transição. Mas reencarnar e viver no lugar de gente ruim é para descobrir o quanto de ruim já saiu de nós. E o quanto nós somos melhores. E o quanto nós podemos afirmar uma máxima evangélica que ele nos disse e nos afirmou. O ideal da vida viva no mundo, esteja no mundo, mas não permita que ele te possua. Você o possui. Você está aqui para... Não é ele quem dita as regras na sua vida. É você que dita as suas regras sobre esta vida. Isso é libertário. Quando o sujeito fala assim, o espírita gosta de sofrer, esse negócio de Deus não gosta de mim, pelo contrário, há uma confiança e uma certeza que nós não chegaremos a lugar nenhum com alguém passando a mão na nossa cabeça. Será sempre auxílio. É mais ou menos como o uso de remédio. Eu fico nervoso e tomo um remédio. O remédio me leva ao lugar que eu não consigo ir sozinho. Sai o efeito do remédio, eu tomo de novo e ele me leva lá. Então o remédio cumpre a função de levar a gente aonde, principalmente o remédio psiquiátrico, aonde o nosso eu não leva a sós. Você vai tomando remédio, ele te leva para lá. Ele te leva para a paz, ele te leva para o equilíbrio, ele te leva para tranquilidade. Viva o remédio. Mas o remédio é uma farsa. Ele te leva. E quando ele não estiver, você é capaz de caminhar até aquela tranquilidade? E quando você desencarnar, você vai encontrar uma cartelinha de Lexotan esperando no mundo espiritual, ou de clonazepam, ou de bromazepam, ou do que quer. Não vai. A gente precisa descobrir que o remédio nos bota lá, num exercício de que eu faça, de alívio, para que eu faça o movimento de chegar um dia lá sem aquilo. A bem da verdade, o fato de reencarnar em um lugar que é bom, nem sempre, ou na maioria das vezes, quer dizer que a gente tem mérito para aquele lugar. É o remédio que Deus botou, vou botar vocês com essa vidinha meia boca, organizada, com um saláriozinho legal caindo na conta no fim do mês, com uma viagem de férias anual, com um carrinho, com uma casinha. Mas não é porque vocês são legais, não. Isso aí é um remedinho para vocês se acostumarem nesse equilíbrio da vida. Porque uma hora eu vou querer saber como é que vocês vivem sem esses aditivos da vida. Se a felicidade persiste no seu coração, se não tem onde morar. Se a tranquilidade e a fé persistem no seu interior, se vai a pé. Se a felicidade e a tranquilidade e a fé em Deus não se desmonta quando a mesa tem feijão e ovo. Se você ainda sustenta o ideal de fé, quando o seu filho desencarnou, ou quando adoeceu e você não tinha dinheiro para pagar a conta. E nem isso, nem todas essas adversidades foram suficientes para desmontar o homem bom, de fé e de confiança, de que a vida é muito mais do que essa, que sustenta o que você é. Então, não se iludam. Nós não estamos vivendo o conforto da vida por mérito só. É um remedinho que Deus está botando para dizer assim, vai lá, Marivete, aproveita aquele apartamentão na beira da praia, mas se prepara, que uma hora vai ser uma rapera, porque eu quero ver o quanto você tem o poder de acreditar em mim, ainda que o mundo diga totalmente que eu não existo. Eu tenho fé em Deus que isso vai melhorar. As pessoas falam muito isso. Não, eu tenho fé em Deus que melhorando ou não, eu vou passar por isso. Eu vou me tornar melhor por isso. As pessoas perdem a fé a partir do momento que Deus para de dar o remédio, que Deus para de dar a casinha, que você não merece, que Deus para de te dar o conforto que você não construiu, que Deus para de te dar a tranquilidade que você não tem em você, porque vive destemperado, mas uma tranquilidade falsa. Então, meu irmão, eu estou preparando o seu caminho, botando umas gotinhas na sua vida, porque uma hora eu vou tirar essas gotinhas. E eu vou querer saber, porque isso é da lei, como você vive sem isso. Como a sua vida vai... A gente se destrambelha. Eu estou com pouco dinheiro. E se destrambelha e fala assim, meu Deus, uma hora, prepare-se, você não vai ter nada.
E você vai ter que dizer, obrigado, Senhor, porque eu não tenho nada, mas eu me mantenho ligado na fé e na confiança que eu tenho em Ti. Esta hora, a gente se deslumbra com Madre Teresa de Calcutá, com Francisco de Assis, com Chico Xavier. Mas sabe qual é o deslumbre que eles nos causam? Justamente isso. O mundo não os corrompeu em nada. Eles não tinham estética, eles não tinham beleza, eles não tinham nenhum carrão, não usavam as joias. Eles não tinham nada. Viviam completamente na antítese, fora do que representa sucesso no mundo. Agora, como uma pessoa que vive fora de uma linha de sucesso mundial, porque eu não tenho um corpo bonito, porque eu não tenho um diploma. Outro dia, eu fui me lembrar e fiz um comentário na página de uma amiga que fez uma postagem sobre um currículo. Como uma pessoa dessa não pode ser importante. Aí eu, infelizmente, escrevi embaixo porque eu não resisti na minha infelicidade. Minha irmã, o nosso Chico só tinha o primário. E olha o que ele fez na nossa vida. Olha o que ele fez na vida dele. Ele só tinha o primário. E junto com Allan Kardec vem mudando a minha vida. Não sei se muda dos senhores. Mas a minha ele muda todo dia quando eu pego uma obra, quando eu leio um texto e descubro a grandeza que um homem com primário, que trabalhava numa fazenda como datilógrafo. Alguém lembra o que é datilógrafo? Os mais novos aqui não sabem o que é isso. Trabalhou 35 anos como datilógrafo numa fazenda em Minas Gerais, para depois se aposentar. E com um agravante, que ele dizia, não faltei um dia do meu trabalho. Eu trabalhei 35 anos sem uma falta. E ainda assim, ainda sobrava um tempinho para psicografar 600 livros. Então eu acredito que é aquele espírito que não veio no mundo reclamar das adversidades que está ao seu redor, mas é aquele espírito que já escolheu que agora eu vou sem remedinho. Agora eu vou com o que tem, com a família complicada, com o deslocamento de retina, que me deixa sem enxergar, com a angina pectoris, que me deixa sem conseguir respirar, e vou com isso. E ainda assim, com 92 anos de idade, eu vou desencarnar, como ele desencarnou. Aos 92 anos, nos fazendo enxergar que a casa que mora, que o trabalho que tem, que tudo isso é tão irrelevante, que ele não precisa mais desse remedinho fantasioso para ter sucesso na vida material. Allan Kardec, o enjoado, continua perguntando, assim, se não houvesse na Terra gente com costumes ruins, com mau costume, o espírito não encontraria aí meio apropriado de sofrimento de certas provas. É coisa assim, gente ruim não gosta de andar com gente ruim, que é gente boa. Tipo assim, eu já sou ruim, você me coloca com essa gente boa, já sou ruim, me coloca com gente ruim, fica uma porcaria. Me bota com gente boa. O risco da gente estragar a gente boa é enorme. Uma laranja podre no meio de uma dúzia de laranjas saudáveis, deixa ali 3 dias e volta. Todas as 12 estão apodrecidas. Todas as 12 vão para o lixo. E bastou uma para desorganizar. E aí eles respondem, e seria isso mesmo de se lastimar? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há bons espíritos. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Ou seja, o lugar só tem gente bacana porque a gente ruim ficou boa. Você não vai para um lugar de gente boa se você não merece estar ali. O jeito fica na terra, diz, quando eu desencarnar, eu quero ir para aquele lugar, ficar assim. Não faça por merecer, que não basta o gosto. A questão do mérito, o mérito de experimentar. Nas provações, porque ele cumpre para experimentar, passar, para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas são as justificativas, né? A carne é fraca. Se aquela maldita não tivesse passado rebolando na minha frente,
eu nunca teria feito aquilo. Se aquele desgraçado, sem camisa, sarado, não tivesse olhado para mim e dado uma piscadinha, então eu agora vou botar óculos escuros, vou pedir para vir cego ou cega na próxima vida, para não ver essas coisas. O que não há experimentação, a carne não é fraca. O caráter que veste a carne, este é fraco. O espírito que veste a carne, este é fraco. Esse cede aos apelos da carne. Na verdade, atribuir ao corpo físico o motivo das nossas falhas morais é dar à matéria uma força maior que o espírito guarda. Quando a gente escuta um espírita dizer assim, meu irmão, você sabe, né, a carne é fraca, eu dou logo um grito, meu irmão, não sei de nada, porque carne não é fraca. A carne está ali, ela é só uma roupa. É como se você atribuísse a uma roupa o direito de optar por aquele que a veste. Você bota um biquíni, você bota uma sunga, mas não é o biquíni e a sunga que diz que é hora de ir para a praia. É você que diz se a hora é de ir para a praia. A definição é essa. Vestir um biquíni, calcei uma sunga, já vou direto para a praia. É automático, ele me puxa. Não é assim que funciona. Somos nós que vestimos aquilo ali. Da mesma forma, oferecer as nossas falhas morais que nós nos servimos de um corpo físico, a atribuição de que nós falhamos porque o corpo é fraco, desde que nós chegamos no Espiritismo e aprendemos um pouquinho, a gente já sabe que não existe carne fraca. Existe espírito com caráter duvidoso, com fragilidades morais diversas e que cede a isso. Porque há pessoas que vestem a mesma carne da sua, passam pelas mesmas situações que você passou e nem sequer perceberam aquilo. É um espírito endividado que se relaciona com essas imagens. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e não teve experiência, escolher uma existência com conhecimento de saber o que vai passar e ser responsável por essa escolha? Essa é uma pergunta super legal. Muitos companheiros vêm à Casa Espírita e chegam aqui e não participam, né, dos núcleos de que a gente faz, dos grupos, né, com as discussões, com os estudos, de quarta-feira às 15 horas, fazendo o merchan, quarta 15 horas, quinta às 20, quinta às 18h15 também, nós temos outros fazendo o marketing da instituição, né? Então assim, o cara não vai. Então o cara ele acha que ele é um espírito que já chegou assim. Mas nós estamos fazendo uma viagem. Na medida em que nós somos ignorantes de sabermos aquilo que já adquirimos, porque na verdade não adquirimos ainda, o olhar do ser divino com a nossa viagem é o outro. Na medida em que a gente avança, o olhar muda. Você já fez arroz 187 vezes. Se você errar no arroz 188, foi por algum problema seu. A culpa não é do arroz. Foi algum equívoco. Você esqueceu alguma coisa. Você não observou aquilo que você observou nas outras vezes. Então, quando a gente se equivoca, não é porque foi mais ruim ou menos ruim, é porque a gente começou a deixar de perceber, a deixar de observar, de ter mais cuidado, de ter um pouco mais de zelo, né? Então, o livre-arbítrio ele vem se desenvolvendo e, consequentemente, as exigências vão sendo feitas assim. É muito interessante que a educação é assim, você entra no jardim de infância. No meu tempo era jardim de infância, hoje eu não sei mais o que há, né? Mas era jardim de infância, que a gente fazia lá, com as professorinhas, com as tias. Aí você fazia no jardim de infância. Aí você começava a aprender as letrinhas, a escrever as primeiras palavras, A de amor, né? E de elefante, I de igreja, aquelas coisinhas todas. Você ia aprendendo a juntar as palavrinhas. Então, na alfabetização, no jardim de infância, você ia começando a aprender a ter uma relação com as letras. Aí depois você fazia, avançava uma outra turminha, primeira série, que é do meu tempo, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, lá em 1968, e assim, fazendo as séries. Você ia formando o arcabouço do seu conhecimento. Quando você chega numa vida acadêmica, tudo que você vai aprender ali é sequenciado do jardim de infância. Você não teria chegado lá, não fosse aquela professora que te ensinou a juntar
as letras, que te ensinou o que são os números, as práticas matemáticas básicas, adição, subtração. Aquilo que você já faz mentalmente teve origem. Então ninguém para pensar que eu aprendi isso que eu faço hoje automaticamente com a minha professora do 6º ano. O arcabouço do conhecimento adquirido ao longo dos 20 anos que se estuda formou um conjunto só. Reencarnação é assim. A gente vai pegando esta viagem e vai dando forma àquilo tudo. O bolo vai ficando grande, mas nada é mais ou menos importante. O importante é como você aproveitou aquilo. O que você está fazendo do bolo de informação que você vem adquirindo ao longo de sua existência? Então, o espírito simples vive naquele instante. Nós, que somos simples e meio, já estamos ali adquirindo outros elementos e outros valores. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe é oferecida de existência física depende sempre exclusivamente de sua vontade ou sua existência, depende sempre de sua vontade, ou essa existência pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Aí ele vai complementar a primeira pergunta que nós estudamos. Nem sempre você pode fazer a escolha. Às vezes o sujeito é tão embrutecido, é tão inapto de fazer a escolha, que ele vai experimentar uma reencarnação que é compulsória. Eles vão escolher pelo reencarnante o que precisará ser feito. O direito de sentar e conversar com os amigos espirituais responsáveis pela nossa encarnação está relacionado à capacidade que a gente tem de dialogar sobre esses temas sem tergiversar na importância que é reencarnar. Na medida em que o sujeito é rebelde, que o sujeito não assume a demanda de mudanças, que o sujeito não se identifica como endividado, em que tudo o que ele fez de errado na sua existência não é fruto das suas más escolhas, mas é fruto do que o mundo fez para ele, das agressões que o mundo fez a ele, esse sujeito não está apto a escolher. Porque ele se vitimiza, e qualquer pessoa que se vitimiza não tem sabedoria em fazer a escolha. A vítima não sabe escolher. O sujeito vai, o mundo invisível vai, e diz, então, mas você precisa disso. Agora, já que você não está apto a escolher, a compulsão, você vai reencarnar de uma maneira que é compulsória, assim. Porque o sujeito reencarna rebelde, e vive rebelde. É o eterno infeliz, insatisfeito com a sua própria vida. Ele não dá certo em nada. Já repararam que tem pessoa que não dá certo em nada? Que não se sente bem em lugar nenhum? Que tudo dá errado, a sua vida porque ele está rebelado contra o processo que a vida lhe inseriu como um mecanismo de prova. Só que para esse indivíduo já deixa de ser uma prova e ganha a veste de uma expiação. Ele está sofrendo por rejeitar. Ele não quer aquilo. Isso tem que sair de mim. Há companheiros que chegam para a gente e falam assim, eu fui no médico, fiz o exame, estou com efizema, faz alguma coisa por mim. O senhor fumou 30 anos, mas eu não vim aqui falar dos 30 anos que eu fumei, só estou preocupado com o meu efizema. Ora, você jogou fumaça 30 anos para dentro do seu pulmão e quer ter o pulmão de uma criança de 6 meses de vida? Meu irmão, não dá. Nós temos que falar do seu cigarro, sim. Nós temos que discutir o seu cigarro, para que você faça a descoberta que o que está aí não é uma praga divina, uma construção diária, incenso do capeta, a incenso do capeta sua. Isso não é fanatismo religioso, isso é química e fisiologia humana. Você compra a carteira de cigarro, está lá assim, este produto possui 4.750 substâncias tóxicas ao seu organismo. Aí você fala assim, não vou ler isso não. Fui fumante, lá no século XIX. Se eu não ler, não acontece comigo. Tinha um colega
fumante que já pegava o papelzinho, uma folha de A4, tudo já estava cortadinho, comprava e enfiava no plástico para não ter que ver aquele homem sem pé, aquelas crianças abortadas. Não aguento ver isso. Mas aquilo ali é o seu futuro, desgraçado. Não. Eu malho, eu corro 30 quilômetros por dia, sou uma pessoa saudável. Meu único vício são 2 carteiras com 40 incensos do capeta por dia. Que o meu sistema pulmonar não foi feito para metabolizar. As minhas vias respiratórias não existem para aqueles bilhões. Já não basta a fumaça que sai do nosso carro, que a gente não tem muito jeito de resolver, ainda tem a fumaça que sai dos R$8 que você paga num maço de cigarro. Pelo amor de Deus, isso é uma rebeldia intensiva, que a gente, é um direito, é um livre-arbítrio, claro que é o seu livre-arbítrio, você só não tem liberdade de reclamar quando fracassar. Aonde foi que eu errei tanta gente boa para pegar isso, e eu que fui pegar? Gente, a pessoa era ruim, mas não fumava. Amigo, a vida é assim. Eles eram ruins, mas não fumavam. Não bebia cachaça, não cheirava a carreira de pó. Isso só acontece com quem faz isso. Não fumava um beck. Se você faz isso, não espere rosas no seu plantio de sarça. Vai dar ruim uma hora. Aí o povo corre para o centro. Bota o meu nome aqui, eu quero ir para o tratamento espiritual, eu quero para a desobsessão. Parei, olha, eu parei, não entra mais nada aqui. Então avisa ele para ele esquecer os 30 anos que entrou. Deus, olha, esquece os 30 anos. Não é assim. Agora vamos começar a organizar, é o que eles estão dizendo, é a sua escolha, é a sua opção. E, finalizando, que minha gerente já está olhando para mim com aquele olhar perigoso, e eu tenho medo de gente grande ou de gente pequena, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, na vida passada, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Tudo que está em forma de luta e combate na nossa vida hoje, os nossos combates íntimos, os nossos combates com o mundo, a desconfiança que as pessoas elas têm em relação a nós, a falta de amor que elas têm por nós, a falta disso tudo é fruto do nosso ontem. Às vezes você olha para o seu filho e diz assim, meu filho, o que eu te fiz? Por que você tem tanta raiva de mim? Não pergunte isso a ele. Porque se o passado puder ser descoberto, você vai descobrir que você está reajustando com o seu adversário. Leiam Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, pela abençoada psicografia de Chico Xavier, um capítulo chamado A Reencarnação de Segismundo. É o maior capítulo de um livro espírita. O capítulo é tão sutil que ele tem 100 páginas. Este capítulo tem 100 folhas. É um livro dentro do livro, onde ele vai explicar o mecanismo de reencarnação. Por que a gente reencarna? Ainda fala assim, cara, o que eu te fiz? Eu faço tudo para que a nossa vida dê certo. Eu deito no chão para você pisar e é isso que você me dá. Não pergunte isso, consulte sua consciência, ela vai dizer assim, você faz isso hoje, mas em outro instante você pisava em cima dele. Quando ele te olha, ele não vê aquele que quer dar certo hoje. Ele vê aquele que fez mal ontem. Por isso que as relações familiares são cheias de adversidades com as pessoas. Outra questão, eu não sei como é que esse menino ficou assim. Eduquei a todos do mesmo jeito. Dei a todos a mesma educação, a mesma orientação. E ele é um espírito independente, que não está vivendo a primeira encarnação no seu lar, já é milenar, ele olha para você e muitas vezes não vê o que os outros veem, porque os outros são os amigos que caminham junto, ele é aquele a quem você matou, assassinou, esqueceu no meio do caminho, fez um aborto.
ele volta. Se você faz o seu primeiro aborto, você tira a possibilidade de reencarnação daquele espírito, porque você não está maduro, não é o meu momento, não é a minha hora, eu ainda não terminei a faculdade, você tira ele. Bem provavelmente, o próximo reencarnante será ele de novo. Como ele volta? Como ele volta? Será que ela vai me retirar dessa vez de novo? Será que ela está preparada para que eu chegue? Aí, quanto mais a pessoa aborta, pior vão ficando as gestações futuras. Porque mais aquele que está tentando retornar perde a confiança no corpo que está se preparando para receber. Aí você fala assim, meu Deus, está ficando tão difícil ter um filho hoje. A partir do momento que você rejeita a chegada do seu filho, esperando um momento que atenda ao seu ego, ao seu egoísmo, ao seu instante, ele, que é uma individualidade, começa a se perguntar, quando que essa mulher vai estar tranquila para eu nascer? Aí a gestação é uma confusão. Ele nasce com desconfiança da mãe. A mãe faz isso e ele tem sempre... Entendeu? Não acredito em você. Menino, da onde vem isso? Olhe para ontem. Olhe para 5 anos atrás. Para 15 anos atrás, quando você impediu aquela chegada. É um direito que as pessoas têm de fazer o que quiserem com a sua vida. Mas isso é um plantio de sarça. Dificilmente vão nascer rosas posteriores. Haverá dúvida, haverá medo, haverá insegurança, haverá todo esse processo. É por isso que a doutrina espírita vai nos ensinando que os nossos equívocos não são para ser perguntado por quê, mas são para ser feitos ajustes, experimentações novas, para que as coisas se resolvam. Daí, se a sua vida tiver uma luta complicada, onde você está quase jogando a toalha, não joga não. Não joga não. Agradece a Deus ter uma instituição espírita como essa, que está aberta para te ouvir, no atendimento fraterno, está aberta para te orientar nos estudos que a gente realiza, está aberta para botar o seu nomezinho na desobsessão, para botar o seu nome nas tarefas de irradiação que a casa faz, está aberta para atender aos enfermos que buscam, nas terças-feiras da nossa casa, um tratamento. O Centro Espírita está oferecendo zilhões de recursos aos companheiros. Se os companheiros escolhem só ir vir na palestra e tomar o passe, não sabem o que estão desperdiçando. O melhor, o mais interessante, é quando nós não viemos mais só ao Centro Espírita. É quando o Centro Espírita entra dentro da gente e vai, junto conosco, para a nossa vida ali de fora. Aí as coisas começam a fazer sentido. Que Deus nos abençoe,